nome é Bianca Borges. Olá, meu nome é Wendel Douglas. E você está assistindo mais uma edição do Jornal HM. O jornal da Escola Henrique Méliga. Este é um ano olímpico e os próximos jogos serão realizados no Rio de Janeiro. Mas o que você conhece sobre as Olimpíadas? As Olimpíadas originam-se por volta de 700 anos antes de Cristo. A realização dos jogos ocorria na cidade de Olímpia. Por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos de outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olimpíada teria sido Corobeu. A prova era de corrida. A Olimpíada de 2016, que acontecerá no Rio de Janeiro, vai custar pelo menos 36 bilhões e 700 milhões de reais. Este orçamento contém a lista de obras de metrô, de linhas de ônibus, meio ambiente e melhorias de infraestrutura do Rio para os Jogos. Só essas obras vão custar 24,1 bilhões de reais. Disso, 57% será pago com dinheiro público e 43% com recursos privados. Também compõe o Orçamento Geral do Rio 2016 o custo da construção de centros esportivos necessários para as Olimpíadas e alguns projetos essenciais para o evento. Esses projetos foram listados na matriz de responsabilidade apresentada em janeiro. Estamos os orçamentos atualmente em 5,6 bilhões. Além disso, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 vai gastar 7 bilhões com a Olimpíada. Vale lembrar que todo o investimento necessário para a realização da Copa do Mundo de 2014 é de 25 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo o Ministério do Esporte, esse valor leva em conta todas as obras do estado do Mundial, mais todos os projetos legados relacionados ao torneio de futebol. As Olimpíadas do Rio, portanto, já custa 43% a mais que a Copa. Confira os orçamentos das Olimpíadas de 2016. Arenas, 5 bilhões e 600 milhões de reais. Legado, 24 bilhões e 100 milhões de reais. Investimentos do Comitê Rio 2016, 7 bilhões de reais. O custo total disso é de 36 milhões e 700 milhões de reais. E o custo da candidatura é de 28 bilhões e 800 milhões de reais. E o custo da Copa de 2014, 25 milhões e 600 milhões de reais. Agora, algumas curiosidades sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Medalhas. Serão distribuídas 306 medalhas no total. Novos esportes. As Olimpíadas de 2016 terá 42 modalidades de esportes em disputas. As novidades foram a inclusão de rugby e do golfe. Queimada largada. O torneio de futebol começa antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Além disso, os jogos não vão acontecer somente no Rio de Janeiro, mas em 5 cidades diferentes vão ser palco das partidas: São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. Ao total, são 10.900 atletas de 24 países que virão para o Brasil disputar medalhas. A tocha olímpica passa pelas mãos de 10 mil carregadores durante um revezamento que leva 100 dias e percorre 27 estados do Brasil. A vila é composta por 31 prédios residenciais, divididos em 7 condomínios em apartamentos de 2 a 4 quartos. Objetivo: o traçado pelo Comitê Olímpico Brasileiro é do 10º lugar. Para isso, estima-se que os atletas do país devem subir no pódio pelo menos 30 vezes. A última cerimônia de abertura na Olimpíada de Londres alcançou a audiência global de 900 milhões de pessoas. Será que vamos conseguir bater? No total serão comercializados 7,5 milhões de ingressos, divididos em 4 categorias diferentes. Ingresso mais barato, que custa 40, e o mais caro, que sai por 4.600. Curiosidades gerais sobre as outras Olimpíadas. O sueco Oscar foi o competidor mais velho a conquistar uma medalha olímpica, aos 72 anos e 280 dias. Ele foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Antuérpia, em 1920, na disputa de tiro duplo aviado.
Os anéis da bandeira olímpica representam 5 continentes: Europa, a África, América, Ásia e Oceania. As cores também têm significado. Todas as bandeiras de países do mundo contam pelo menos com uma cor dos anéis estampados na bandeira olímpica: azul, preto, vermelho, amarelo e verde. Até 2016, os Estados Unidos conquistaram mais medalhas do que qualquer outro país. No total foram 2.298. A Olimpíada de Berlim, disputada na Alemanha, em 1936, foi a primeira da história a ser televisionada. As Olimpíadas de 2004, em Atenas, na Grécia, bateu o recorde de países participantes. Ao total, foram 202. A primeira cerimônia de abertura da edição dos Jogos Olímpicos só aconteceu na Olimpíada de Londres, disputada em 1908. A primeira atleta feminina a conquistar uma medalha foi a tenista Charlotte Cooper, nos Jogos de Paris em 1990. Volta, eu vi 90 ali. A primeira atleta feminina a conquistar uma medalha foi a tenista Charlotte Cooper, nos Jogos de Paris em 1900. Cronômetros eletrônicos foram utilizados pela primeira vez durante os Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920. Os Jogos Olímpicos já foram cancelados em 3 oportunidades, todas elas devido à guerra. As Olimpíadas de Berlim, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial, de Helsinki, em 1940, e de Londres, em 1944, ambas por causa da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros Jogos Paralímpicos foram disputados em 1960, em Roma, na Itália, com 400 paratletas de 23 países. As medalhas de ouro não são realmente de puro ouro. Os medalhistas de ouro dos dias atuais recebem um material confeccionado em prata e revestido em ouro, mas de fato eles foram confeccionados em puro ouro até 1912. O boxe feminino entrou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Londres, em 2012. O nadador americano Michael conquistou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas. O americano Michael Phelps. Putz, eu vi Michael ali. Michael Phelps. O nadador americano Michael Phelps conquistou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Beijing. Na China, em 2008, o maior número conquistado por um atleta em outra única edição dos Jogos Olímpicos. Hipismo é o único esporte dos Jogos Olímpicos em que homens e mulheres competem uns contra os outros sob termos iguais. De novo, se você engasgar, você volta no começo. Tá. Hipismo é o único esporte dos Jogos Olímpicos em que homens e mulheres competem uns contra os outros sob termos iguais. Para um esporte ser considerado olímpico, ele precisa ser praticado por homens em no mínimo 50 países e 3 continentes, e por mulheres, ao menos em 35 países e 3 continentes. Londres, na Inglaterra, é a única cidade do mundo a ter sediado 3 Olimpíadas, a de 1908, 1948 e de 2012. A primeira Olimpíada disputada na Grécia, em 1896, só permitia a participação de homens. Usain Bolt é o detentor dos recordes mundiais de 100 metros e 200 metros, em primeiro lugar a conquistar 6 ouros em sequência. Adama Bicala foi o primeiro africano a conquistar medalhas de ouro em 1960. Em Bicala, venceu a maratona da Olimpíadas de Roma descalço. Esperamos que você tenha gostado do nosso trabalho. Obrigado e até a próxima. Até mais.